Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? E o frio? E os gatos de vocês no frio? Pediram roupa? Não pediram? Estão comendo mais do que deveriam? Vocês estão percebendo o aumento do consumo de ração, o aumento do consumo de água, o aumento do xixi deles, tudo em função do frio, né? Das baixas temperaturas. Mas isso é normal, principalmente o aumento de comida. Na teoria, a cada 10 graus de queda de temperatura, dizem, né? Os estudos dizem que a cada 10 graus que a temperatura cai, aumenta em 10% a ingestão de comida, tanto neles quanto em nós. Por isso que no frio nós sentimos mais fome. Nós tivemos temperaturas aí na faixa de 3, 4, 5 graus, e isso representou quase que 30 graus ou 25 graus abaixo das temperaturas máximas do dia, e isso fez com que comêssemos muito mais, né? Praticamente um quarto ou um terço a mais do que estaríamos habituados a comer. Mas isso não, se for uma ração de boa qualidade, não vai trazer problema para os seus animais. Bom, eu tenho tido algumas perguntas, algumas questões sobre dentição em gatos, troca de dentes em gatos. Até uma pessoa postou num grupo dizendo que ela estava preocupada porque a gata dela tinha entre 6 e 7 meses e estava com problema para comer. Estava com dificuldade, comia menos, rejeitando um pouquinho a ração seca. Aí eu perguntei se a ração úmida ela estava comendo bem. Esse barulho que vocês estão ouvindo é a Yolanda tentando abrir uma bolsa que tá cheia de sachê ali. Olha lá. Ela tá tentando abrir. Aí eu falei pra ela, mas você olhou pra ver se de repente, como é que tá a dentição dela, né? Aí ela não sabia. Da mesma forma que muitas pessoas não sabem que os gatos trocam os dentes. Então, entre 3 meses e meio, 4 meses e meio, ocorre a troca dos incisivos, que são aqueles bem pequenininhos que tem na frente. Então, são 6 em cima, 6 embaixo, bem miudinhos. Entre 5 meses e meio e 6 meses e meio, tem a substituição das presas. Então, às vezes, a pessoa vê o animal com 2 presas e se assusta, fala, nossa, meu gato tá com defeito. Aqui, ó. Olha. Oi. Conta lá que você trocou dentinho também, né? Em geral, os gatos têm 2 dentições. É a dentição de leite, né? Um parênteses. E a dentição permanente. Em toda a minha vida de gateira e veterinária, eu vi 2 gatos com uma 3ª dentição. E não sei se aconteceu pelo fato de ele ser muito idoso, e muitos gatos idosos têm 3 dentições e as pessoas nunca perceberam, mas eu só vi em 2 gatos. Bom, voltando. Entre 5 meses e meio e 6 meses e meio, a troca das presas. Então, a presa permanente, ela empurra a presa de leite, e aí você eventualmente vê o gato com 2 presinhas, 2 dentinhos. Mas não se assustem, aquele dente de leite vai cair e vai permanecer. Para, Yolanda! E vai permanecer só a presinha permanente. Inclusive, essa troca de dente, de presa, a gente usa como um marco para determinar a idade de castração. Então, em geral, os meus gatos, eu
em caminho para a castração quando ocorre a troca das presas, que é praticamente como se fosse a adolescência deles, né? O início da adolescência, tá bom? Então, os dentes do fundo, que são os molares, eles demoram um pouco mais para serem substituídos. E como eles são maiores, eles eventualmente, se cai o molar sem ter nascido ainda o próximo, fica um buraquinho na gengiva. E às vezes sangra, às vezes dói, às vezes entra um pedacinho de ração durinha ali. E é por isso que alguns gatos, na troca de dente, têm problema de alimentação. E é importante a gente avisar também para catpais, catmães, de primeira, segunda, terceira, enésima viagem, que alguns gatos têm febre, têm diarreia, vômito. É como uma criança, como os bebês. Deixa eu arrumar minha orelha aqui. Como bebê, quando começa a nascer dentinho, que tem febre, tem diarreia, tem indisposição, fica moadinho. Então, a troca de dentes, para eles, para alguns animais, pode trazer alguns problemas de saúde. Se o vômito persistir, a febre persistir, a diarreia, a prostração, leva no vet para ele dar uma olhadinha. Se a febre estiver muito alta, pode ser necessário entrar com antitérmico. Se ele estiver sentindo muita indisposição estomacal, se estiver sentindo muita dor, pode ser necessário entrar com analgésico. Então, se você perceber que o seu gatinho tem 5, 6 meses, começou a troca de dente, está muito abatidinho, leva no vet. Por quê? A resistência dele, ainda mais agora no frio, a resistência pode cair, ele pode contrair alguma infecção, não é? Algum problema respiratório, algum problema intestinal, tá ok? Então, relembrando, gatos, a partir dos 5 meses, iniciam a troca dos dentes. Gatos trocam a dentição de leite para dentição permanente. Então, não se assustem se vocês encontrarem... Ai, Tereza, mas eu não vi o dentinho. O que aconteceu? Provavelmente ele engoliu. A maioria deles você não percebe, não cai na sua mão, né? A maioria eles engolem. Tá ok? Bom dia, boa tarde, boa noite.